Paulo Roberto e vou contar o segredo. Sou bisneto de Roberto III, capitão da Fronta de Santa Maria, e a história que eu vou contar não está nos livros. Numa noite fria, no Oceano Atlântico, meu bisavô foi acordado por outros navegadores. Não tinha mais saída. O navio havia sido capturado, não por piratas, mas por uma serpente marinha azul enorme. Todos acharam que era o fim. Roberto III também. Por isso, pegou sua gaita e tocou sua última música. Mas o que era impossível aconteceu. O monstro marinho começou a dançar e até um sorriso pareceu dar. Estavam todos salvos! E a grande viagem para as Américas pôde continuar. Hoje eu vou falar sobre uma história que ninguém teve coragem de falar. Augusto, a serpente marinha. Augusto morava no Oceano Pacífico e ele nasceu diferente por causa que ele tinha uma pedra muito preciosa para as pessoas. Um belo dia ele viu três barcos com três redes de pesca. Queriam pescar ele para pegar essa pedra. Ele fugiu e se escondeu, mas depois ele tomou coragem para lutar. Aí ele ouviu uma música e essa música acalmou ele. Ele ficou amigo dos humanos. Aí eles continuaram a sua viagem para a América. Meu nome é Nicole e eu vou ler minha narrativa. O perigo dos mares. No tempo dos grandes navegadores, eles queriam descobrir novas rotas. Só que na espreita dos mares existia um enorme perigo. Os grandes navegadores tinham muito medo dos mares, mas sabiam que tinham que arriscar. A lenda diz que existiam enormes monstros marinhos e que eles destruíam os navios de tal maneira que matavam todos os tripulantes. As embarcações que sobreviviam aos ataques traziam tripulantes doidos que se recusavam a contar detalhes sobre o que tinham visto por lá. Alguns tripulantes falavam das características dos monstros. Diziam que eles tinham caudas, chifres e até mesmo tentáculos muito assustadores. Pensando em Pedro Álvares Cabral, ele teve muita sorte de não ter sido devorado por um desses monstros marinhos. E ainda encontrou uma nova rota para as Américas. Quanto à aventura, até hoje não sabemos que monstros marinhos são esses. Penso que seja um tipo de tubarão. Era uma vez um português chamado Galeno. Ele chamou seus amigos para navegar até a Rússia. Foram em uma nau e em uma caravela. Durante a viagem, quando conversava com seus amigos, o capitão, distraído, bateu no timão do barco, sem perceber que foram para o Atlântico. Chegaram em uma terra desconhecida, que deram o nome de América. Eles ficaram muito entusiasmados com a novidade e quiseram voltar para contar para o povo deles. No meio do caminho, a caravela foi engolida por um terrível, horroroso monstro chamado Kf. Alguns dos amigos da nau mergulharam no oceano e viram debaixo da água um lagarto maior do que eles. E reconheceram e disseram: "Ah, o cacau!" Viram também uma tartaruga enorme, chamada Bula, e o famoso Conrad, e o peixinho Bibi. O misterioso Jay foi visto sendo engolido pelo grande rei dos mares, Quebra-Miolos. Conseguiram voltar para o navio e seguiram viagem até Portugal. Contaram a aventura e regressaram para suas casas. E fim! Meu nome é Davi, eu tenho 7 anos e o ano é 2020. É 2021. Os amigos aventureiros. Era uma vez dois amigos, Asterix e Obelix. Eles eram bem aventureiros e um dia partiram em uma expedição para o Brasil, em uma embarcação chamada Santiago, e no caminho encontraram um monstro marinho de 3 cabeças,
Mas infelizmente toda a embarcação foi morta e os 2 amigos foram de volta para casa, sendo os únicos sobreviventes, e guardaram a história para contar para sempre. Em 1429, na Espanha, Anderson da Silva e seus amigos Lucas, Gabriel e Richard decidiram navegar até o Japão pelo Atlântico. Durante o percurso, chegaram em uma terra nova e desconhecida, e deram o nome de América Central. Para seguir até o Japão, eles contornaram as terras e prosseguiram viagem. Na manhã de quinta-feira, já próximo ao Japão, o mar se agitou e o barco começou a balançar, estranhamente, ficando assim por mais ou menos 5 minutos, até que surgiu uma criatura assustadora saindo das profundezas do mar. A criatura tinha mais ou menos 400 metros e um pescoço de 120 metros. Suas cores eram rosa, azul e a cabeça era verde. Os olhos eram grandes e pretos. Tinha 2 caudas e cada uma tinha 3 pontas de veneno para matar suas presas. Anderson deu o nome de Fúria Rosa à estranha criatura. Não demorou muito para o barco virar o jantar da estranha criatura. O barco virou de ponta cabeça e o monstro jantou o barco com seus tripulantes. Por sorte, Anderson pulou do barco logo que viu a criatura e conseguiu nadar até o Japão e assim se salvou. Com um pedaço de madeira que encontrou na areia, construiu um pequeno barco, mas o suficiente para ele retornar à sua terra natal. Chegando na Espanha, ele contou para os governantes sua história. Não demorou muito e sua história ficou famosa no mundo todo. Meu nome é Emanuele e eu tenho 9 anos. Era uma vez 2 amigos que queriam uma aventura e um dia eles foram numa aventura no Oceano Atlântico. Aí, esses 2 amigos, um dia à noite, na lua cheia, plá, um monstro enorme de 300 metros. Os dentes pareciam lanças. Tentou engolir o barco, só que os amigos foram espertos e ligaram o motor e deram fora. E foram para sua casa. Há muito tempo atrás, estava eu junto com Cristóvão Colombo a caminho das Índias, quando vimos algo incrivelmente terrível. Era um grande monstro marinho. Ele tinha 11 tentáculos, 2 enormes olhos e 7 dentes gigantes. Ele empurrou a nossa caravela com tanta força que acabamos desmaiando. 3 dias depois, vimos um grande pedaço de terra, que foi aumentando cada vez mais de tamanho. Colombo chamou o lugar de Novo Mundo, e assim começou a nossa pequena grande aventura. Hoje irei contar sobre uma história de um monstro marinho que Pedro Álvares Cabral avistou. Em 1501, um ano depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, uns amigos dele falaram que existia um gigantesco monstro marinho e o nome dele era Eletrofago ou Monstro Marinho do Atlântico Sul. Mas ele não acreditava no que eles diziam e ele queria provar isto. Então, um mês depois, ele partiu para o oceano para dizer que não existia nenhum monstro. Enquanto ele chegava cada vez mais perto do sul, sentia que algo estava seguindo. E não percebeu, mas era o eletrofago, seguindo-o todos os dias e noites, desde que ele chegou ao Atlântico Sul. Então o monstro chegava cada vez mais perto, até que ele atacou o navio. E foi aí que Pedro Álvares Cabral viu que existia mesmo o monstro marinho. Ele ficou tão assustado que nem percebeu que ele estava destruindo todo o seu navio e jogando vários saios. Então Pedro Álvares Cabral pegou uma caravela e conseguiu escapar. Índios vinham da Malásia à procura de uma terra nova. Assim,
partiram em suas canoas polinésias. Lendas diziam sobre uma terra fértil e produtiva, mas para chegar a esta terra, teriam que enfrentar uma fera terrível. Poucos sabem que ele estará em sua frente. Navegadores chegam a um mar agitado e sombrio, à procura de Gato-Drá. Depois de um bom tempo em alto mar, Gato-Drá aparece para arranhar com seus bigodes. Mas felizmente conseguiram vencer e uma nova aventura os espera. Eu estava navegando quando um monstro marinho tentou atacar o meu navio. Eu, Maria Rita e nossa tripulação. O monstro tinha espinhos, vários dentes, era longo, tinha 2 cabeças, 2 caudas. Eu e a minha irmã e a tripulação conseguimos escapar. Fim. Em uma noite, eu e minha tripulação estávamos navegando pelo Oceano Atlântico, quando uma tempestade começou, com raios e trovões. Estava muito difícil de navegar. Quando a tempestade acabou, tudo estava indo bem. Bem até demais. Então saí para ver se havia acontecido alguma coisa, quando um monstro apareceu, e o mar ficou impetuoso. Quando eu percebi, era o terrível monstro dos mares. Fui procurar nos livros alguma coisa, mas no meio de toda a confusão foi bem difícil. Descobri que se nós mostrarmos que não iríamos machucá-la, ela iria embora. Então saí e mostrei que não iríamos machucá-la, e ela foi embora. A lenda de Lagos Grandios. Um monstro marinho de 80 metros de comprimento e 40 metros de largura. Se encontra numa ilha das Américas bem longe, mas dos muitos que foram, poucos voltaram. Muitos marinheiros dizem que ele existiu por volta de 1340 a 1570 d.C., mas até hoje ninguém viu nenhum rato dele, nenhum osso, nenhuma pele. Dizem que de 15 em 15 anos eles trocam de pele. Por isso, muitos historiadores dizem que ele é uma lenda, e outros acham que ele existiu mesmo. É onde seus dentes devem medir uns 10 metros. Em um lugar não muito longe daqui, onde o vento norte encontra o mar, encontra-se uma fera de tamanho inexplicável. É tão grande que já fez ilhas desaparecerem. Se alguém já a viu, não sobreviveu para contar. E todos os marinheiros que não voltaram para suas famílias? E os vikings? O que aconteceu? Diz a lenda que foram devorados por essa fera. Seu nome? Ninguém sabe. Dizem que esta fera está adormecida há uns 1000 anos. Por isso, todos dizem que é uma lenda. Hoje vou contar a lenda onde eu encontrei Parcelote. Eu e meus tripulantes estávamos procurando o tesouro de Parcelote. Só que para nós irmos teríamos que passar pelo dragão de Parcelote. Faltava pouco para chegarmos em Parcelote. E do nada aparece uma sombra de um dragão. Metade da minha tripulação voltaram para o barco. Então eu fui mais perto e eu vi a sombra de um dragãozinho. E depois conseguimos o tesouro de Parcelote. E fim.